22º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Sou Fabiano Melo e ao meu lado a grande homenageada dessa edição, a doutora Silvia Capelli, que é Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, é coordenadora da Revista de Direito Ambiental da RT, professora em diversos cursos de pós-graduação em Direito Ambiental, inclusive na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ex-presidente do Planeta Verde. Doutora Silvia, alegria recebê-la no nosso canal no YouTube do Planeta Verde. A senhora que é a grande homenageada, é uma referência no direito ambiental. Isso que eu encurtei aqui o currículo da doutora Silvia. E eu queria, num primeiro momento, discutir com a senhora a questão do licenciamento ambiental. Nessa edição teve uma centralidade diante do que está acontecendo no nosso país. Eu queria um panorama com as perspectivas e a importância do licenciamento ambiental. Bom, Fabiano, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, também parabenizar o Instituto por estar utilizando essa nova tecnologia que tem uma penetração social e também na comunidade que estuda o direito ambiental, que é muito importante para a divulgação do direito ambiental e do próprio Instituto Direito por um Planeta Verde. Então, eu quero agradecer esse espaço e também conversar um pouco então com vocês a respeito desse tema tão polêmico que são as alterações no licenciamento. Embora haja vários projetos de alteração do licenciamento, eu queria me focar no mais urgente, que é o substitutivo ao projeto de lei 3729, que iniciou lá em 2004, teve vários relatores, como por exemplo o deputado Trípoli, e atualmente existem duas versões. Praticamente toda semana essas versões do substitutivo do deputado Mauro Pereira do Rio Grande do Sul, do PMDB do Rio Grande do Sul, quase toda semana ele vem à pauta na Comissão de Finanças e Tributação. Então, a primeira questão que nós discutimos é o que um projeto que versa sobre a Lei Geral do Licenciamento está fazendo na Comissão de Finanças e Tributação. Se fosse para discutir aspectos específicos, como por exemplo a taxa do licenciamento, instrumentos econômicos que pudessem aperfeiçoar o licenciamento ambiental, poderia estar adequada esta discussão dentro da Comissão de Finanças. Entretanto, o deputado Mauro Pereira apresentou um substitutivo que alterou, no ponto de vista praticamente unânime dos professores de direito ambiental, de forma absolutamente a fazer retroceder aquilo que hoje nós temos como legislação ambiental. Não podemos esquecer que esta Lei Geral do Licenciamento, ela na prática vai alterar todo o sistema de licenciamento ambiental, inclusive o estudo de impacto ambiental que tem previsão constitucional. Existem inúmeros e gravíssimos problemas nesse PL, e antes de entrar nesses problemas específicos, eu gostaria de dizer que existe uma proposta, uma tentativa de proposta consensuada, apresentada pelo Ministério do Meio Ambiente e que não consideramos também boa, mas ela é menos pior do que esta proposta apresentada lá na Comissão de Finanças e Tributação. Quais são os principais problemas? Um dos principais problemas é a dispensa do licenciamento ambiental. Então, o artigo 7º prevê uma série de atividades que hoje são sujeitas a licenciamento ambiental, muitas delas, inclusive, sujeitas ao estudo de impacto ambiental, como, por exemplo, relacionadas no artigo 2º da lei, da Resolução CONAMA número 1 de 86, que são projetos agropecuários com mais de 10 mil hectares, hoje serão simplesmente isentos de licenciamento. Então, agropecuária, silvicultura e outros tantos projetos elencados ali no artigo 7º simplesmente deixarão de ser licenciados. Isto certamente, segundo a comunidade científica e os estudiosos do direito ambiental e aqueles que praticam o direito ambiental, como, por exemplo, membros do Ministério Público, antevêm próximos desastres como ao nível de Mariana. Por quê? Porque qual é a principal finalidade do licenciamento ambiental? É justamente o controle estatal
sobre atividades que sejam capazes de causar um impacto na saúde das pessoas e no meio ambiente, atividades de risco ou não, mas atividades sobre as quais o Estado, o poder público, precisa conhecer os seus resultados nefastos. Outro grande problema do PL, tanto na versão do Ministério do Meio Ambiente, quanto na versão do deputado Mauro Pereira, é que ele na verdade é um projeto, eu chamo de meramente conceitual e procedimental. Apesar dele ter uma série de conceitos, como o projeto não contém a tipologia dos empreendimentos que vai se enquadrar nas categorias de licenciamento, os projetos prevêem licenciamento trifásico, tal qual nós conhecemos hoje, com licença prévia, licença de instalação e licença de operação, exclusivamente para as atividades submetidas a estudo de impacto ambiental. Em todas as demais, será licenciamento simplificado. E com algumas novidades, como por exemplo, a licença única, a grande polêmica licenciamento por adesão e compromisso, que nada mais é do que o empreendedor entrar no site do órgão ambiental, se cadastrar, fazer ele mesmo a sua declaração e receber impressa a sua licença ambiental. Ou seja, vai ser o autolicenciamento. Outra questão muito preocupante é o licenciamento corretivo. Na verdade, nós entendemos que o licenciamento ele sempre aplica o princípio da prevenção. O licenciamento necessariamente ele é anterior à instalação, à declaração de compatibilidade do uso do solo com o lugar desejado para a implementação. Na medida em que se cria a licença corretiva, na verdade se está criando uma categoria de licenciamento que, no nosso ponto de vista, licenciamento não é. Ele poderia ser um termo de compromisso de ajustamento com um órgão ambiental e não um licenciamento corretivo. Nós entendemos que está equivocada essa terminologia. Além disso, como o projeto, todos os projetos são só conceituais e procedimentais e como eles não contêm uma listagem de empreendimentos que por seu porte, potencial poluidor, vão se enquadrar nestas categorias, eles estimulam uma chamada, nós estamos chamando de guerra ambiental isso, porque ele vai possibilitar que em cada estado e em cada município poderá haver o enquadramento dessas tipologias dentro de uma dessas categorias. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, um determinado empreendimento vai se submeter ao estudo de impacto ambiental e no Rio Grande do Sul não. Por quê? Porque como a lei nacional, o projeto de lei nacional, não acopla as tipologias nas categorizações de licenciamento e amplia a margem de discricionariedade para esse enquadramento a ser feito pelos estados e pelos municípios, nós vamos ter como se fosse uma guerra para captar investimentos. Nós vamos ter uma atitude que deveria ser uma atitude de preservação e de controle estatal às avessas, no momento em que tenderá a haver uma facilitação das regras de controle para atrair financiamentos. Então nós entendemos que isso é um grande desfavor à sociedade. Existem assim muitas inconstitucionalidades, como por exemplo a confidencialidade das informações entre aquelas comunicações feitas entre os órgãos ambientais. Existe, por exemplo, a quebra da obrigatoriedade da audiência pública quando solicitada pelo Ministério Público, 50 ou mais cidadãos e sociedade civil, que vai passar a ser uma consulta pública. Então, nós temos uma série de dificuldades aí nesses projetos de lei atualmente. Doutora Silvia, tem uma riqueza na sua exposição, fica muito claro o desmonte desse instrumento, que aliás eu acho que é um instrumento central da política nacional do meio ambiente, já que possibilita efetivar o princípio da prevenção e mesmo em alguns casos da precaução, mas tem uma riqueza muito grande na sua fala de dados e argumentos para aqueles que querem conhecer e poder discutir esse projeto de lei. Você tem alguma indicação de algum local onde as pessoas possam buscar, no Ministério Público do Rio Grande do Sul, no Planeta Verde, essas informações, porque a sua análise é muito rica. Como a bibliografia? Bibliografia. Nós temos exatamente agora um painel que está acontecendo aqui no Instituto Direito por um Planeta Verde. Eu recomendaria o trabalho do professor Sanches, que é um professor aqui da USP,
Luiz Fernando Sanches, em que ele faz um trabalho técnico, onde ele fez uma série de entrevistas não só a consultores ambientais, como também a gestores ambientais, fazendo a percepção deles com relação ao que é bom hoje na prática do licenciamento e ao que é ruim. Então esse trabalho é um trabalho muito interessante e a própria visão da ABEMA, um trabalho de 2003, já se vislumbrava os problemas do licenciamento. Existe pouca bibliografia. Eu escrevi um artigo com o engenheiro Nilvo Silva, que foi publicado na Revista de Direito Ambiental número 82, e recentemente, há cerca de 2 semanas atrás, publicamos também um artigo no Conjur, né? onde nós fazemos essas observações também sobre a atualidade do licenciamento ambiental. A verdade é que nós estamos passando aí por um desmanche na legislação ambiental brasileira. Eu também queria a sua análise como cidadã, como procuradora, que está atuando diretamente nas questões ambientais. O licenciamento, quer dizer, é mais uma frente de flexibilização. O que nos espera? Eu estou extremamente preocupada com isso, porque o licenciamento ambiental, embora possa ser extremamente criticado, como vem sendo dito pelos professores e pelos especialistas, na verdade o que nós temos atualmente visto é o enxugamento do Estado, tá? Falta de concurso público, a redução dos órgãos, por exemplo, com relação aos órgãos que eles chamam de autoridades envolvidas, que são aqueles órgãos que não são os órgãos que fazem o licenciamento, mas aqueles que têm que opinar por matéria específica, como por exemplo a FUNAI para as questões indígenas, a Fundação Palmares sobre a questão dos quilombolas, o IFAM sobre as questões relativas ao patrimônio cultural, né? Eles, agora, a manifestação desses órgãos, que são órgãos especialistas nessas matérias, deixará de ter o caráter vinculativo, ou seja, a opinião deles não vai ser obrigatoriamente acolhida pelo órgão licenciador, e mais, se eles não derem o seu parecer no prazo ali fixado, que é muito reduzido, o licenciamento ocorrerá independentemente dessa manifestação que é técnica e é fundamental. Então nós discordamos veementemente disso, porque evidentemente, se o licenciamento ele necessariamente é uma avaliação técnica antecipatória de riscos, de danos e também de benefícios pela introdução de uma atividade, a ausência de uma observação técnica gerará, no nosso ponto de vista, inclusive uma responsabilidade solidária do Estado pelos danos ambientais que vierem a ocorrer pela ausência dessa manifestação específica. Sua fala é muito preocupante, mas eu queria mudar um pouquinho agora a pergunta. A senhora é especialista no CEPAL, então vai propondo um grande acordo latino-americano sobre o princípio 10 da Declaração do Rio. Eu queria que a senhora pudesse falar um pouquinho desse acordo latino-americano. Muito obrigada. Então, mais de 20 países da América Latina e do Caribe estão discutindo o que está sendo chamado de um acordo regional sobre os direitos de acesso. O que são os direitos de acesso? São exatamente os instrumentos que veiculam o direito fundamental, o direito humano ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sob o ponto de vista procedimental. Então, se as nossas constituições todas garantem aos nossos povos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, considerado então um direito fundamental humano, o instrumento, o procedimento que vai permitir que as pessoas tenham direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado são o quê? É o processo, é o acesso à justiça, é a possibilidade de participação pública nos processos, principalmente de licenciamento e estudo de impacto ambiental, e também o acesso à informação. No Brasil, nós temos uma legislação muito adequada sobre acesso à informação. Nós temos uma lei específica, que é a Lei 10.650, e nós temos uma lei de transparência. Mas, não obstante isso, existe uma dificuldade enorme, muitas vezes, de ter acesso a um estudo de impacto ambiental, a, por exemplo, o grau de poluição das nossas águas, né, a quantidade de agrotóxicos que está na nossa comida, né,
A água que é distribuída hoje, que nós bebemos, a população desconhece o que tem na nossa água, né? Então, apesar de nós termos uma legislação, a ideia de termos um documento que nós estamos advogando que seja um documento com caráter vinculativo, ou seja, uma hard law e não simplesmente uma soft law. E na Europa nós temos o exemplo da Convenção de Aarhus, que é hard law. Então, para nós esse documento é muito importante e nós entendemos que, além de harmonizar os países da América Latina, tratando então de termos um estándar mínimo de legislação, é um documento muito avançado. Ele é secretariado pela Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, que é um órgão da ONU. O Brasil participa e nós já vamos agora para a 7ª rodada de negociação, que vai acontecer em Buenos Aires entre o dia 31 de julho e 4 de agosto. E em função justamente desses retrocessos no PL da Lei Geral de Licenciamento, esse documento passa a ser então uma salvaguarda para nós, porque nós não queremos, evidentemente, que passem esses retrocessos, mas se eventualmente eles passarem, nós vamos ter um documento, esperamos, de caráter vinculativo, que vai obrigar então o Brasil a ter minimamente a participação popular, acesso à informação e acesso à justiça gratuita. Até mesmo para ter o controle de convencionalidade, né, se tiver de fato, né, o caráter de hard law. Agora, só uma observação, doutora Silvia, lembrar também que a garantia de acesso à informação é um dos instrumentos que consta lá no artigo 9º, inciso 11 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, nunca regulamentado, inclusive, né? Exatamente. Isso é uma outra discussão. E, por fim, eu queria que a senhora fizesse um convite para os estudantes de graduação, pós-graduação, para acompanhar o Planeta Verde, as edições, pela riqueza de discussões e debates que nós temos aqui, as perspectivas. Ano que vem vamos discutir a Constituição Ecológica e a senhora, como ex-presidente do Planeta Verde, fazer um convite para a nossa audiência, para os estudantes de graduação, os profissionais, para acompanhar os nossos debates. Meus caros amigos, eu os convido a participarem do Instituto Direito por um Planeta Verde. Primeiro, porque depois que vocês vierem ao primeiro congresso, eu garanto que vocês nunca mais vão sair daqui do Planeta Verde. O Planeta Verde é uma escola na qual eu me insiro há 22 anos e desde o início eu comecei como estudante de Direito Ambiental, apresentando teses, e há uma possibilidade real, não só de conhecimento, de troca de ideias, de solidariedade, de troca de informações, como também a oportunidade de acercar-se de pessoas que detêm um vasto conhecimento e de ampliar a sua mente e as suas possibilidades de estudo e de trabalho. Venham para o Planeta Verde. Então, acabamos de dialogar com a doutora Silvia Capelli, muito obrigado, a grande homenageada da 22ª edição do Planeta Verde. Aguardo você para as próximas entrevistas.